Olá pessoal, como vai? Sou Eduardo, gerente de vendas aqui da Imobiliária Carisma. Estou dando continuidade aqui à Semana do Corretor e vou falar com vocês referente a um tema que foi comentado no último vídeo, né? Mas afinal, o que o corretor de imóveis faz? O corretor de imóveis, assim como um bom vendedor de carro, né, ele precisa saber do quê? Fazendo uma analogia aqui para vocês. Tabela FIPE, modelo, quais os itens que o carro tem, né? Qual seria o valor do seguro para aquela pessoa que está procurando aquele carro e qual que é o valor também de parcela. Fazendo um paralelo com o segmento imobiliário, o corretor então ele precisa saber um pouco sobre documentação imobiliária, ele precisa conhecer muito sobre a região na qual ele está atuando, ele precisa ter contato com os principais bancos para falar sobre financiamento para a pessoa que está pesquisando esse imóvel. Ele precisa também falar com os cartórios, com os advogados e com os colegas da região. Porque muitas das vezes aquele corretor ele precisa oferecer para aquele cliente que procura um imóvel para compra e o seu colega de uma outra imobiliária que vai conseguir ajudá-lo. Então a parceria ela ajuda muito no trabalho do corretor. Falando um pouco sobre o dia a dia do corretor de imóveis, né? O corretor de imóveis, ele faz captações, ele faz cadastro, ele faz a colocação de placa, seja para venda, seja para locação. Ele atende pessoas que precisam de avaliação para colocar o seu imóvel à venda e à locação. Este atendimento envolve conhecer muito bem a região na qual ele atua. Tá? Porque existem diversas dúvidas que os interessados compradores precisam sanar. Ninguém melhor do que o corretor de imóveis para explicar qual a escola que está próxima, qual que é o meio de transporte da região, qual que é o comércio que tem próximo dessa casa e um item também muito importante, se a documentação do imóvel está regularizada. É uma das perguntas que a gente acaba mais ouvindo, né? Fui no imóvel, fui bem atendido, me interessei, mas antes de fechar, antes de tratar uma oferta ou até já com o preço definido, a pergunta que é mais ouvida pelos corretores é: eu só vou comprar se essa documentação estiver ok. Então, com base nessa pergunta, o corretor ele precisa também entender sobre a documentação mínima, para que ele possa formalizar uma venda com segurança, para que ele possa seguir com o financiamento, passar uma escritura. Tão importante quanto entender sobre a captação, sobre o cadastro, ele precisa também entender sobre fotos. Hoje, a maioria dos clientes chegam até o corretor de imóveis através dos anúncios feitos em portais e nos sites das imobiliárias. O que atrai muito o interesse das pessoas é um bom cadastro, uma boa foto, e isso diferencia e muito a atenção de quem está pesquisando. Um cadastro que não tem uma qualidade de fotos, um cadastro que não tem toda uma descrição, como valor do IPTU, valor do condomínio, a infraestrutura da região, uma descrição completa do imóvel, esse cadastro que não tem tudo isso, ele desperta menos interesse da pessoa que está em busca do imóvel. Sabendo de tudo isso que nós falamos, né? Conhecer a região, fazer cadastro, colocação de placa, de fotos, o corretor ele precisa também saber negociar, né? Porque como de costume, todos os compradores, né, e até os proprietários, eles têm interesses, né, diferentes. O proprietário ele tem o interesse de negociar o imóvel pelo valor de avaliação que o corretor passou, e o comprador tem interesse em comprar o imóvel com valor um pouco abaixo da avaliação. Isso é muito normal. Então, para isso, o corretor ele precisa saber conversar, precisa saber negociar. Para saber negociar, ele precisa também saber de pessoas, né? Muitas pessoas têm o seu jeito particular de negociar, tem a sua forma pessoal, de acordo com a sua vivência, com a sua bagagem de vida. Então, ele precisa também entender de gente.
para poder o quê? Ajudar as pessoas a entender o seu processo de compra. Porque para o comprador, o processo de pesquisa, o processo de visitas já é um processo que ele conhece, porque ele conversou com um ou mais corretores. Mas quando ele está ali de frente com o imóvel que ele de fato teve interesse, esse processo da compra em diante não é do conhecimento dele, diferentemente do carro, como eu comentei lá no primeiro exemplo. Porque carros as pessoas acabam trocando, né, num período de 1, 2 ou 3 anos. Agora, um imóvel, a tendência é que essa pessoa fique por um pouco mais de tempo. Então ela acaba ou não se recordando da primeira experiência ou da segunda, ou ela não conhece o seu detalhe. Sendo dessa forma, como eu comentei, então agora o corretor ele entra na parte estruturada de uma explicação de como vai funcionar a conclusão, né, o andamento da compra do imóvel desse cliente. E como vai andar também o andamento e a conclusão da venda, né? Porque lembrando, o corretor ele negocia tanto com quem compra como quem vende e trata em paralelo com os seus parceiros, que pode ser os correspondentes bancários, os consultores dos bancos, o escrevente ou até os advogados de uma ou de ambas as partes. Falando sobre o passo a passo, então, né? O corretor que vai explicar isso para um comprador e para um vendedor. Então existem alguns passos aqui que são os passos mais importantes que a gente entende para uma negociação. Então a pessoa já chegou até o corretor, já fez a visita, já formalizou uma oferta e conseguiu finalizar ali e fechar uma negociação. Agora se inicia o quê? A exigência de documentos, para que se possa ser formalizado um contrato de compromisso entre as partes, onde irá se firmar o prazo, o preço, as condições, em que momento ele retira as chaves, tá bom? Dessa forma, o corretor ele precisa entender de financiamento, porque se a pessoa for financiar, ela quer saber sobre o valor da parcela, ela quer saber o quanto que ela vai gastar. E ela vai gastar com o que, além do preço? Ela gasta com as despesas para poder passar esse imóvel para o seu nome. Então, fazendo novamente um paralelo com o carro, né? Quando você compra um carro, você vai fazer a transferência lá em São Paulo, né? No Detran, e aí você vai pagar, né, a transferência e dentro de alguns dias esse carro passa para o teu nome. Num imóvel, envolve o quê? O ITBI, né, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, envolve o registro da compra e, se for financiado, a alienação fiduciária. Se for financiado, além da alienação fiduciária, as despesas para se comprar com financiamento, que são as tarifas do banco, né? E se tiver um correspondente envolvido, algum custo pode ser envolvido nessa transação também. Então, passando referente a toda essa explicação ao comprador e ao vendedor, agora falando de uma forma cronológica, né? Falando em tempo, então, recapitulando, ele visitou, ele negociou, e ele fechou a compra e apresentou todos os documentos e agora está muito claro se ele vai pagar à vista ou se ele vai financiar. Quais são os próximos passos então? É assinar um contrato de compromisso junto com o vendedor e junto a uma imobiliária. Feito isso, o processo dá início e pode se encerrar de 10 dias a 60, a depender do caso. Então, o corretor ele vai estar envolvido em todas essas fases. Isso é muito importante. O comprador entender, o vendedor entender, porque é um compromisso que a imobiliária e o corretor assume com ambas as partes durante todo esse prazo, que pode se estender até por 90 dias, caso o imóvel do vendedor esteja financiado por um outro banco. Caso exista a necessidade do proprietário, do atual morador daquele imóvel, ficar por mais tempo, né? Então, há um acompanhamento. Então, como eu comentei lá no começo, um bom vendedor de carro, ele vai entender de todos os detalhes da tabela FIP, do preço do seguro, né, das parcelas do banco. Um bom corretor de imóveis, ele vai ter a mínima noção de todo esse passo a passo.
e vai estar acompanhando o seu cliente durante todo esse prazo, porque ninguém melhor do que um corretor, do que uma imobiliária para te trazer segurança jurídica, para te trazer tranquilidade e te prestar atendimento durante todo esse processo. A procura de um imóvel junto a uma imobiliária e com um corretor, ela gera para ambas as partes comodidade, agilidade para a entrega do imóvel e para encontrar o seu imóvel, ela gera segurança jurídica, como eu comentei agora há pouco, e uma experiência muito menos problemática, como a gente sabe que existe em alguns casos, né? Por existir pessoas que possam colocar em risco o teu dinheiro, o teu tempo, né? E expor os seus dados a terceiros, que gera uma preocupação para todo mundo. Mas afinal, o que faz um corretor de imóveis? Então, um corretor de imóveis, ele faz muitas atividades dentro do seu dia, junto com uma imobiliária, na sua grande maioria, tá? E ele recebe a confiança, ele recebe ali um voto de credibilidade, né? Junto a quem está comprando, a quem está vendendo, porque essa pessoa fornece informações pessoais, documentos particulares, né? O proprietário, ele abre a porta da sua casa para receber o corretor da confiança dele e pessoas que ele não conhece, mas que está interessado na compra do imóvel dele. Então, todas essas informações, todos esses documentos, realmente é algo de extrema importância para quem está comprando e quem está vendendo. Então, muito importante que nós, corretores, temos a consciência da responsabilidade e das atividades que a gente exerce no nosso dia a dia. Tudo isso pode se gerar muitos negócios, pode se acontecer de ter sucesso, como pode não acontecer. Com base nisso, eu vou comentar com vocês aqui como se tornar um corretor de sucesso. Vou trazer alguns pontos que entendemos ser importantes tanto para o corretor como para a experiência de quem busca contratar os serviços, o trabalho de um corretor de sucesso. Nós aqui da Imobiliária Carisma entendemos que para que você possa se organizar, para que você possa ter um número maior de vendas, para que você possa ter um controle maior dos seus clientes, né, sobre a sua carteira, sobre os seus imóveis, a gente aqui, depois de muito tempo, percebeu que o planejamento semanal, primeiro item aqui, tá? O planejamento semanal faz de um corretor de sucesso. Mas por que faz do corretor um corretor de sucesso? Porque quando você planeja a semana, você acaba revisando tudo que você fez na semana que passou, você acaba se organizando para a semana que está se começando. Nós aqui nos organizamos todas as segundas-feiras, tá? Porque no final de semana existe um número maior de visitas aos imóveis. Então os corretores acabam mostrando imóveis, acolhendo proposta, fazendo fotos. Então, quando é segunda-feira, você acaba se organizando, usando um bom sistema, usando uma gestão, usando um processo que muitas imobiliárias têm e as que não têm deveriam ter. Então, primeiro ponto, planejamento semanal. Segundo ponto aqui, manter-se atualizado, manter-se em contato com os bancos, manter-se em contato com os escreventes, manter-se em contatos com os corretores da região, tá? Muitas das pessoas acabam percebendo que os bancos mudam, né, as suas condições de crédito, mudam as suas políticas, então você precisa estar primeiramente atualizado e em contato com os bancos para que você possa passar a segurança para o seu cliente, para que você possa mostrar para ele que não só o trabalho que está sendo bem feito, mas ele está sendo feito também dentro das condições do momento. Porque se nós formos pegar as regras, os procedimentos de 1, 2, 3, 4 anos atrás, hoje é muito diferente. Exemplo aqui, a taxa Selic que nós temos hoje, né, no ano de 2020, a menor taxa Selic da história. Isso faz com que as linhas de crédito para financiamento imobiliário também sejam menores, tá? Então, manter-se atualizados com os bancos, com os cartórios e com os corretores.
Com os bancos, comentei aqui. Com os cartórios, por quê? Estão surgindo diversas novidades, né? Vou citar aqui o exemplo de uma, a escritura, a lavratura da escritura digital, né? Que é possível ser feito hoje. Uma inovação que está se acontecendo aí de pouco tempo para cá. A consulta de matrícula, de transcrições e de certidões junto aos registradores. Então, existem melhorias, existem a tecnologia, existe toda uma ferramenta que pode te ajudar. Então, no terceiro exemplo aqui, contato com os corretores. Infelizmente, como muitas profissões, você acaba olhando a mesma pessoa que exerce a sua atividade como um concorrente. E no ramo imobiliário não é diferente. Muitas das vezes você vê o corretor como uma pessoa que é um concorrente. De fato, ele talvez pode atender o mesmo cliente que você está atendendo, porque esse mesmo cliente, ele fez contato com você e com ele. E qual é o corretor que vai conseguir se destacar? É o corretor que leva a sério toda a explicação que a gente conversou aqui anteriormente, né, que está bem atualizado, quanto às tabelas, quanto às regras, as condições e os processos. Então, ter um bom relacionamento com os colegas da região e não com os corretores da região, nós também aqui da Carisma Imóveis entendemos como algo de suma importância. Terceiro ponto aqui, tá? Para um corretor de sucesso, priorize na solução e não no fechamento da venda, tá? Dê foco ao atendimento. Relembre de tudo que a gente conversou agora no começo aqui do vídeo, porque isso vai fazer com que a pessoa perceba que você está interessado em atendê-lo, em solucionar o problema. Porque, né, não existe nada mais óbvio e mais simples que se o comprador entra em contato com você, é porque ele precisa resolver algo, ele precisa comprar um imóvel maior, ele precisa comprar um imóvel menor, ele está em busca de resolver uma necessidade, um problema, ele está em busca de solução. E o atendimento é a base, é o elo, é o início de tudo isso. A mesma coisa o proprietário. Quando ele procura um corretor, ele precisa solucionar algo. Ele precisa vender aquele imóvel para ir para um maior, para ir para um menor, para poder vender e não ter mais aquela parcela que está pesando, né? E nesse momento que nós estamos vivenciando, existem diversos motivos que o proprietário tem e o comprador tem. Cabe você se preocupar com a necessidade dele e apresentar a solução. Então, no terceiro ponto aqui, foque na solução, não só no fechamento da venda. Infelizmente, os corretores, às vezes, por uma necessidade também particular dele para fechar a venda, acaba não fazendo todas as perguntas, né? Acaba não entendendo, não compreendendo a real solução. E por não entender isso, acaba não agregando valor. E aí o colega da outra imobiliária, ele acaba conseguindo entender isso. E aí a gente vai ter a falsa impressão que ele é um concorrente. Mas não, ele levou à risca todas essas dicas, todos esses detalhes que nós acabamos de falar e agregou mais valor para aquele proprietário ou para aquele comprador. E felizmente ele acaba conseguindo concluir o negócio. Então, pessoal, esse vídeo tem como objetivo trazer para vocês um resumo de tudo que a gente acabou de falar aqui, né? Existem diversas outras atividades, rotinas que muitos corretores aqui vão comentar, vão falar, mas o objetivo aqui é trazer um resumo tanto para o corretor, como para o interessado em ser corretor, como para um vendedor, como um comprador, tá? Então, no vídeo anterior, caso você não tenha assistido, lá nós falamos sobre a história do corretor de imóveis, qual é a importância de se estar junto a uma imobiliária, quais são os diferenciais. Então, volte, assista, que eu tenho certeza que vai fazer bastante sentido junto com esse vídeo aqui. E não poderia deixar de dizer a vocês para assistir o próximo vídeo que nós vamos publicar, que é o vídeo da tecnologia versus o corretor. O que nós temos de desafio, quais as principais mudanças, o que aconteceu e o que está por vir. Então, se você ficou curioso, acompanha com a gente aqui, tá? Isso você só vê aqui na Semana do Corretor, na Carisma Imóveis.